Vá abrindo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, Open up your Bible in Genesis chapter 12, versículo 1 até o 20. verse 1 to 20. Amém. Amen. Nós vamos ver nessa manhã como o homem, nosso pai na fé, Abraão, mudou de nível. We're going to see how Abraham changed level. Abraão começou como eu e você. He started just like you and Não I. muito bem. Not so good. Ele estava numa terra He was in a land que era muito that idólatra. was so full of idolatry. Alguém disse que uma das coisas que ele fazia antes de sair da terra dele, Someone said the things he did before he left his ele era land, construtor de ídolos. he was a constructor of idols. Alguém disse, na Bíblia não diz, The mas Bible doesn't say it, but somebody said it. historiadores disseram. One of the historians. E então Deus falou com ele. God spoke to him. Isso para mim já tem uma lição tremenda. There's a big lesson there Deus for não me. está interessado no que aconteceu antes na sua vida. God is not interested in what Ele happened está before in your interessado life. no plano que Ele tem para He's você. interested in the plan that E he Ele é has for you. capaz. He's capable. Não interessa onde você está, It doesn't matter where de you are. pegar você da onde você está Get you wherever e you are fazer de você como Ele fez com Abraão. and making your life like he did to Alguém que Abraham. vai abençoar o mundo inteiro, Somebody who will bless the whole todas world, as famílias da all terra. the families of the earth. Ele tem um destino para He você. has a destiny for E you, Ele é que faz cumprir o seu destino. and he will fulfill your destiny. Então nessa manhã eu quero ver com vocês I want to see with you os requerimentos que existem the requirements para a gente mudar de nível. for us to change E levels. quero ver com vocês o que acontece And I want to see with you what happens quando a gente sai fora desses princípios de Deus. when we go away from the precepts of God. Porque Abraão, nosso pai, saiu fora. Because Abraham left the E a precepts, coisa não foi boa. and the thing didn't get good. Ok? Então lá estava Abraão na terra dele, Abraham was in the vivendo a land, vidinha dele. living his life. Ele estava casado, He was married. ele não sabia quando casou, He didn't know when he got married, mas ele casou com uma mulher que era estéril, but he married a woman Não podia that ter couldn't have filhos. babies. não podia ter filhos. couldn't have any Então, um dia Deus falou com ele: One day God Abraão, talked to him, Abraham, sai da tua terra, Leave your sai land. da tua parentela, leave your parents, vai para um lugar que eu vou te mostrar. go to the place that I Vou will fazer show de you. você uma grande I'll nação. make you a big nation. Eu vou te abençoar. I will bless you. Quem te abençoar, eu abençoo. Whoever bless you, I will bless them. Quem amaldiçoar você, pobre dele, eu amaldiçoo essa pessoa. Whoever curse you, I will curse them. Sê tu uma bênção. Be a blessing. Em você, muita gente vai ser abençoada. In you, a lot of people will be blessed. E aí então o Abraão saiu. Abraham left, E ele foi para a terra. and he went to the E ele land. trouxe junto com ele seu sobrinho And Ló. he brought Lot, his nephew, E a Bíblia nos diz então que ele começou a andar na terra. and he started to walk in the land. E ele foi entrando e conhecendo a terra da promessa. And he was knowing the land in the promise. E é isso que eu quero falar com vocês That's what I hoje. want to tell you today. Eu quero falar que quando Deus tem um propósito para você, Whenever God has a purpose for esse you, propósito vem na forma de promessa. this promise comes in a form of a purpose, Diga of comigo, a promise. diga comigo, promessa. Promise. Não, tá fraco, vamos lá mais Weak, forte. say with Promessa. me. Promise. Vem na forma de promessa. Comes Agora, as a form of promise. promessa tem um problema. There's a problem with promise. Porque quando tem uma promessa, When there's a promise, normalmente tem uma parte que eu preciso fazer. there's a part that I have to do. Deus tem muitas promessas para mim. God has so many promises for A us. parte dele His part, é Ele que vai cumprir. He will do it. Mas eu tenho que fazer a minha parte But I got a role to para play entrar na promessa. to get into the promise. Eu tenho que crer na promessa. I need to believe Eu in tenho the que promise. obedecer need to a palavra da promessa. Obey the word of the promise. Então eu vou entrar na minha promessa. I will get into the promise. Sabe, amados, assim como Abraão, Just like Abraham, eu vou dizer para você, I will tell you. eu perdi muitas promessas que Deus já teve para mim na minha vida. I lost a lot of promises that God had for No meu me passado. in my past. Não volto mais. I will not go back. O tempo já passou. Time went on. Não tem volta. There's no going back. Eram promessas para aquele tempo. Your promises for that Eu não time, tomei posse. I didn't took serious. O meu problema foi o problema do Abraão. My problem was the same problem as A Abraham. minha obediência não foi uma obediência capaz de me botar dentro da promessa. My obedience wasn't obedience enough to put me inside the promise. Deus falou comigo God spoke to que me. Ele queria fazer um avivamento quando eu ainda estava no Brasil. He wanted to do a revival when I was in Brazil. E eu criei na promessa. And I believed in E eu that. comecei a me ajustar. I started to adjust myself. Então Deus começou a operar. God started to operate. Deus começou a fazer God milagres started to work miracles na igreja. in the church. Muita coisa. A lot of things. Mas sabe de uma coisa? You know what? Eu cansei no caminho. I was tired throughout the way. E eu saí da promessa. And I left the promise. E eu perdi um avivamento. And I lost the revival. Eu perdi por 2 vezes. I lost it twice. Ah.
Desculpa, irmãos, Deus está falando comigo. I'm sorry, but God is speaking to me. E agora, há um tempo atrás, Deus falou que Ele vai fazer um avivamento aqui. God said He would do a revival here in this place. E Ele me disse algumas coisas que tem que acontecer para esse And He avivamento. told me some things that need to happen for this. Ele vai levantar um povo He will raise up a que vai people purificar a si mesmo. that will purify themselves. Ele vai botar um povo que precisa fazer parte disso. He will put a people that needs to be part of Muitos that. que não estão aqui virão. A lot of people that are not here Muitos will que come. estão aqui, que estavam aqui, sairão. People that were here will Foi isso que leave. Deus disse para mim. That's what God told me. E eu disse para Ele, dessa vez, Senhor, And I said it this eu não time. quero perder o I avivamento. don't want to lose revival. Eu quero ser obediente I want to be ao que o Senhor obedient falou para mim até o fim. to what you told me to the end. Então hoje nós vamos ver. Today we're going to A see primeira coisa the first thing. é que todo nível, todo novo nível, Every new level tem que ter uma promessa e obediência a is to essa have promessa. a promise and obedience to this promise. Então do versículo 1 até o 6, Verse 1 to 6 nos diz tells us que não é qualquer tipo de obediência it's not any type of obedience. a promessa que Deus tem. The promise that God É uma has. obediência da fé. It's a faithful Diga obedience. comigo, obediência da fé. Obedience in faith. Não é uma obediência natural. It's not a natural obedience. Não é obediência It's mecânica. not a mechanic obedience. Não é obediência sem coração. It is not obedience without heart. Obediência da fé Obedience in faith vem do coração, comes from the heart. não vem da mente. Doesn't come from your mind. A Bíblia diz: com o coração se crê para a justiça. The Bible says, with a heart you believe in righteousness. Você não crê com a sua mente, You don't believe with your você mind. crê com o seu You coração. believe with your Romanos heart. 10, Romans 10 está escrito lá. says, Com o coração se crê. with a heart you Então, believe. é uma obediência do coração, da fé. It's obedience in faith. Então, toda promessa tem que ter obediência. Every single promise E ali needs to have estava obedience. Abraão. There was Abraham Uma promessa muito maior do que ele. with a greater promise than he E aqui was. está você hoje sentado nessa cadeira. And there you are sitting in Tem this chair. promessas para você muito maiores que você. There are greater promises to you than you are yourself. E Deus é misericordioso. God is merciful. Ele não espera que a gente esteja pronto de uma hora para outra. He's not going to wait for you to be ready. Ele vai trabalhar com a gente. He's going to work in A you. gente vai cometer erros. We're going to make mistakes. Ele vai perdoar. He will forgive A you. gente vai mudar. We're going to change. Depois não vai cometer mais os mesmos erros. Then we're not going to commit the same E Deus vai mistakes again. trabalhar num processo com a gente God will work in the process chamado with you, santificação, called holiness, para a gente entrar sanctification, na promessa. for us to get into the promise. E Deus vai ter que treinar a gente, God will have to train na us obediência. in obedience, porque a nossa alma because our soul é o que obedece. obeys. O nosso espírito, Our spirit, quando nós nascemos de novo, whenever we're born again, ele está pronto. He's ready. Mas na nossa alma, disse Jesus, But Jesus said é fraca. that our soul Está is escrito lá, weak. quando Jesus estava no jardim do Getsemane. When Jesus was in Ele disse, Gethsemane, vigiai e orai, He said, watch and pray, porque o espírito está pronto, because the spirit is ready, mas a carne, but the flesh, que é a alma, which is the soul, ela é fraca. is weak. Então Deus tem que trabalhar com a gente. God has to work with us. Eu quero dizer que aqui... Ok, Senhor. Eu quero dizer que aqui tem gente que tem promessas. There are people here that have E promise, são promessas maiores que você. and it's a greater promise than Porque se for yourself. promessa do teu tamanho, Because if it's your size, você não precisa de Deus. you don't need God. Se for promessa que você pode cumprir, If it's yourself, if you can fala do para it mim, yourself, por que você precisa de Deus? why would you need God? O André da Laís, André, Deus está me dando uma palavra para você. God is giving me a word for you. Faça a tua parte. Do your part. E essa cidade, esse estado vai ver And this city and o this que state é alguém abençoado por Deus. will see a person that's Ele blessed vai from God. levantar você He will raise you up num nível que você não tem nem ideia. in the level that you don't know. Mas você precisa acertar o teu coração na obediência. But you need to accept your heart in obedience. A promessa é tua, It's your promise. mas você tem que se levantar. You need to get up. Deus quer fazer de você God wants to make of you uma cidade sobre um monte. as a town upon the hill. Está escrito isso lá em Mateus capítulo 6, As in Matthew chapter 6, capítulo 5 e 6. 5 and 6. Ele quer levantar você. Então, olha na tua vida, Look in your life. aqueles pecados que você vem trazendo na tua vida. The sins that you bring Diga, bringing into Senhor, your life says, Lord, Me ajuda help a eu me me livrar deles. so I can get away from them. Não tem problema. There's no problem. Ele vai ajudar, He will help you. sabe? Você não tem que ficar pronto para vir para Deus. You don't have to be ready to come to Não. God.
Senão você não precisaria dele. You wouldn't Você need him. ficava pronto por você mesmo. You could get ready Você yourself. precisa de vir para Deus para ficar pronto. You need to come to God to be ready. Essa palavra de Deus para você, André. That's the word of God for you. E ele está com pressa. And he is in a Ele rush. quer fazer He logo. wants to do it E ele soon. diz para você, não tema. He tells you, don't fear. Eu seguro a promessa na minha mão. I hold the promise in my Se hand. você quiser, If you want to, você toma posse. you will receive it. Fecha um parênteses. Close parenthesis. Então ali estava Abraão. There was Abraham. Deus fez uma promessa para ele louca. God made him a crazy promise. Ele disse, eu vou te fazer pai de uma grande multidão. He said, I'll make you a father of Ele great disse, people. em você serão abençoadas todas as famílias da terra. He said, in you, all the families of the earth Ele will be disse, blessed. eu vou fazer de você uma obediência, I'll make of you uma bênção. a blessing. Então o Abraão começa a sair, baseado na fé. Abraham leaves based Ele on crê. faith. He believes. E ele começa a sair. And he starts to E leave. sabe, a obediência da fé tem alguns requerimentos. This type of obedience has some A requirements. primeira coisa, First thing, se você ficar agarrado nas coisas velhas que você tem, if you're stuck to the old things that you have, você vai estar com as tuas mãos cheias. you're going to be with Você hands não full. tem como pegar o novo que You Deus está can't te get dando. something new with that. Deus está falando com alguém aqui. God is speaking to Larga das somebody. coisas velhas que você tem na sua Leave the mão. old things that you're carrying. Porque enquanto now. você tiver com a sua mão cheia das coisas velhas, If your hands full with the você não old pode things, pegar as novas. you can't get the new Então ones. Abraão teve que largar de coisas antigas que ele tinha. Abraham had to leave old stuff that he had. Sabe, ele teve que renunciar. He had to Ele renounce teve himself. que romper com o velho, com as coisas velhas, He had estilo de vida, to leave his old lifestyle e sair para entrar numa coisa nova. and get into a new thing. Deus quer que você rompa com as coisas velhas. God wants you to E let saia go of para the entrar old numa thing coisa nova. and leave to get into the new E o thing. primeiro rompimento que ele tinha que fazer The first thing that he had to let era com a go terra que ele estava. is with his old land. Era a terra dele, It's his land, a nação dele. his nation. Ele nasceu lá. He was born there. Ele sabia dos costumes da terra. He knew the custom. Ele sabia a língua da He terra. knew the language. Ele sabia o que tinha que fazer naquela terra He para ganhar knew what he dinheiro. had to do there to get money. Possivelmente ele era pastor de ovelhas naquela terra já. Possibly he was a shepherd. Criava gado. He had stocks. Agora ele tinha que sair. And he had to leave. Ele tinha que deixar a terra dele. He had to leave his land. Sabe? Ele tinha todos os parentes dele lá. He had all his family Tinha os members there. amigos, os conhecidos. His friends, Parentes do lado dele. his parents, Parentes do lado da mulher. and his wife's parents. E ele tinha que deixar tudo He had to leave everything para ir para uma nova terra, to go to a new onde land ele não tinha parente, where he had não nobody. tinha conhecido, He had nobody he não knew, tinha amigos. no friends. Era outra cultura. It was another culture. Fazia as coisas de outro jeito. They did things differently. Falava uma língua que ele não sabia. They spoke a language he didn't know. Ele teve que romper com isso. He had to let go of that. Sabe o que ele teve que fazer? You know what he had to do? Ele teve que ir pela fé. He had to go by Ir faith. de um lugar de conforto para ele, From a comfort zone para ir para um lugar to desconhecido. go to an unknown place. Eu quero perguntar para você, I você wanna está ask disposto you, a ir para um lugar desconhecido? Are you willing to go to this place where you don't know? Você está disposto pela fé confiar no teu Deus? Are you willing to go to believe your God? Deixar ele levar você He's going to take you para experiências, to new experiences, para coisas to things que você nunca fez na sua that vida, you've never done in your que life. você não sabe, You don't know, mas que Deus vai botar você e vai estar no controle but God will be in control e vai te abençoar. and He will bless Você you. está disposto? Are you willing to do that? Se você estiver disposto, If you're willing to do that, é isso que você tem que fazer. that's what you have to do. É esse o comprometimento com a promessa que você tem que ter. That's the compromise you need to have with a promise. Deus faz promessas para nós. God makes promises, A gente não se compromete com a promessa que Deus fez. and we don't compromise ourselves with the promise. Gente, Deus está falando comigo God is speaking to me sobre vocês, about you, sobre mim mesmo. about myself. Deus está dizendo que você precisa honrar a promessa que Deus está te fazendo. God is telling that you need to honor the promise that He's Se making. você não honrar a promessa, você não está honrando quem fez a promessa. If you're not honoring the promise, you're not honoring the promise maker. Então há promessas para você. There are promises to you. O Júlio, Deus tem promessas para você. Julio, God has promises for you. E Deus está dizendo para você, chegou o tempo. And God says, it's time. Esse é o tempo This is the time de cumprir as promessas que Deus tem para você. for the promises to fulfill. Ele tem guardado no coração dele as palavras que falou para você um dia, Júlio. He remembers the words that He told you one Nas day. tuas noites de oração.
when you've been praying during the nas tuas night, noites de inverno forte, when you were in the winter enquanto nights, você trabalhava entregando o jornal. when we were working delivering newspaper. Deus falou coisas para você God told you things que Ele quer cumprir agora. that He wants to Chegou o fulfill. tempo. It's time. Deus tem promessa para vocês, irmãos. God has promises Mas for você tem you. que honrar a promessa, You need to honor the promise. porque assim você vai estar honrando o Deus da promessa. Then you'll be honoring God. Uma outra coisa que tem que acontecer, Another thing that needs to happen por causa da obediência da fé, because of the obedience of faith, é você entender que Deus tem promessas you need to understand that God has para promises curto prazo for short terms e para longo prazo. and long terms. Abraão tinha promessas para curtíssimo prazo Abraham had short-term promises e a promessa para curto prazo and for long terms. era a bênção dele, It was his da blessing sobrevivência dele. for him to survive. Ele nunca passou fome, He never went ele through nunca famine. teve problema. He never had problems. Essas eram promessas a curto prazo. It was short-term Mas promises. na promessa que Deus tinha para ele, The promise that God had for him. no DNA humano dele, In his human DNA, estava Jesus. there was Jesus. E isso levou séculos And he para se took cumprir. centuries to fulfill. Mas se cumpriu. But it fulfilled. Promessas de curto prazo, Short-term promessas promises. de longo prazo. Long-term Qual é o promises. nosso problema? What's our problem? Nós só vivemos no curto prazo. We only live in the short-term promises. Nós só queremos agora. We want now. Está vindo à minha mente uma propaganda aí de um advogado There's a propaganda of a lawyer. que diz assim: eu quero o que é meu e eu quero já. I want what's mine and I want it right now. Só vive no agora. He only lives in the Não now. tem nada para amanhã, para o ano que vem. Nothing tomorrow, next year. Mas é o Deus da promessa que é contínua, It's a continuous a curto promise. prazo e a longo prazo. Short-term and long-term. Longo termo, longo Long-term. prazo. Ele ia ser uma grande nação. He would be a great nation. Já pensou um homem casado com uma mulher estéril que não podia ter filhos, You imagine a man married with a tendo uma person that promessa couldn't de ser uma grande nação? having a promise to be a great nation. E quando o tempo passa, And when time ele passes, descobre he finds out que a mulher dele that his era wife, estéril. Estéril. Sarah, couldn't have a baby. É. Ele descobre isso É. no longo prazo. Long term, Imagine, com uma promessa. with a promise. Mas a Bíblia diz que ele creu. The Bible says that he believed E Deus cumpriu as promessas. and God fulfilled the Nossa parte é promise. crer. We need to É believe. nos ajustar a promessa. We need to adjust É honrar a ourselves to the promessa. promise. Honor the Não promise. sair dela. Don't leave E the aí então promise. Deus faz. And then God will do it. Então, curto prazo, abençoar, ser abençoado. Be blessed. Ter o nome engrandecido. Be his name, greater name. Deus deu um nome para ele. God gave him a Que as name. pessoas, quando pensavam no nome do Abraão, People, when thought tinham about his medo. name, they were fearful of his name. tem uma história na Bíblia. There's a story in the Que tem um Bible. rei que disse: olha, Abraão, você cresceu demais. There's a king that says, Abraham, you Eu vim grew aqui too para much. fazer um acordo com I você. came here to make a De que deal with você you. não vai fazer guerra comigo. You're not going to Não make vai war ser with meu me. inimigo. You're not going to be my enemy. E o Abraão disse: eu não quero ser inimigo de ninguém. And Abraham said, I E ele don't want to faz be um enemy trato of com ele. everybody, of anybody. Makes a Por que deal with você him. acha que esse rei fez isso? Why do you think the king did Por that? causa do nome de Abraão. Because of Abraham's name. Deus quer levantar o seu nome. God wants to raise your Mas name Deus não up. pode levantar o seu nome. But God can raise your name up. De maneira que o nome dele não possa ser visto em você. If his name can be seen over your Deus tem name. um propósito. God has a purpose. Glorificar o nome dele através de você. Glorify his name through Que you. quando ele te levantar, When he raises you ficar up, sabido que é Deus quem faz. you will be known that God did it. Amém? E sabe, havia umas coisas tremendas. There were some tremendous things. Promessas de curto prazo. Short-term Promessa promises. de bênção. Promises of blessings. Promessas que ele ia ser uma bênção, It would be a blessing. mas que ao mesmo tempo, But at the same time, sendo uma bênção, being a blessing, ele ia ser juízo. he would be judge. Porque as pessoas que abençoassem ele Because the people who would bless him seriam abençoadas. would be blessed. Quem amaldiçoasse ele Whoever cursed him seria amaldiçoado. would be cursed. Agora deixa eu só falar uma coisa para você. Let me tell you one thing. Você sabia que essa promessa aqui é para você? You know this promise is for you as Há well? promessas na Bíblia que é feito para alguns personagens da Bíblia, que There era are, só para eles. there are promises that were for them in Mas the Bible. isto aqui foi feito para o nosso pai na fé. But this was for our Father É in faith. promessa para o Abraão, para It's for nós. Abraham and us.
Sabia que se você andar e alguém te abençoar, por tua causa ele vai ser abençoado? You know, if somebody blesses you, because of you, he will be blessed. Mas sabia que se alguém te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado? But if somebody curses you, they will be cursed. É Deus que diz. God said it. E isso mostra o quanto você é especial para Ele. It shows how special you are for him. Você não é qualquer um. You're not just Então anybody. você tem que sair do lugar comum de pensar que você é qualquer pessoa. Stop thinking that you're just another Você não é person. qualquer pessoa. You're not anybody. Tremendo isso, hein? Eu tremo quando eu penso nisso. I tremble when Que eu I posso think ser de about that. maldição para alguém. That I can be cursed for somebody. Eu quero ser benção. I want to be blessing Não for tem no meu somebody. coração I don't have curse desejo in my heart de que pessoas por minha causa sejam amaldiçoadas. for people because of me to be Mas cursed. acontece que o meu Deus é um Deus justo. But it happens that God is Ainda your que eu não righteous queira, Ele God. vai fazer justiça. Even if I don't want it, He will make justice happen. Quando eu entendi isso, mudou a minha vida. When I understood that, my life Eu não changed. tenho que me defender mais. I don't have to defend myself. Eu não tenho que me defender. I don't have to defend myself. Eu já parei de me defender faz I bastante tempo. stopped defending myself for a long time Porque eu tenho quem me defenda. because I have somebody who defends me. Eu não preciso defender. I don't need to defend myself. A outra coisa, Another thing, a obediência da fé. obedience of faith. Você não pode deixar nada para trás. You can't let nothing to pass. Quando você começa a andar pela fé, When you start walking through você não faith, pode deixar coisas para trás. you can't forget things. Você tem que ser, por exemplo, como alguns personagens na Bíblia. You have to be like some people in the Bible. Por exemplo, Ruth. Ruth, Quando eles estavam saindo, quando as duas, Orfa e Ruth, when Orpha and Ruth, que eram noras de Noemi, they were not a daughter-in-law, daughter-in-law of Naomi. 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 Quando eles estavam saindo da terra When they were deles leaving their land para ir para uma nova terra, to go to a new Israel. land, Israel. Naomi estava indo para Israel. Naomi was going to Israel, E as duas saíram juntos. and they were going together. Ela disse: por que vocês vão lá? She said, "Why are you É um going? outro povo, It's another outra people, lei. other laws. Não tem nada para vocês lá. There's nothing for you Porque there vocês não são daquela terra. because you're not from there." Uma delas, Orfa, One of them, chorou Orpha, cried e voltou para trás. and went back. Voltou para os deuses dela. Came back to her Voltou para o gods. povo dela. Went back to Pra her people, cultura dela. her culture. Mas Ruth But Ruth foi como se ela passasse uma ponte is like she went across the bridge e ela pusesse uma bomba na ponte e destruísse a ponte. and she like destroyed the bridge. Não tinha mais como voltar There atrás. was no way to go back. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Let me ask you today. Talvez o seu destino Maybe your está destiny, emperrado, it's stuck porque tem pontes que você precisaria destruir, because there are bridges that you need to depois que você destroy passou, after you went through the mas não bridge, destruiu. but you didn't Então destroy você them. fica indo para trás And e you vindo keep para frente. going and coming back. Vai para trás You go forward e volta. and you go back. Não vai a lugar nenhum. You're not getting anywhere. Mas a Ruth disse assim: But Ruth não said, insista comigo. Don't insist. Não adianta. It, Eu rompi com o meu povo. I left my people. Eu rompi com os meus deuses. I left the gods. Eu rompi com o meu país. I left the country. Eu rompi com a minha I cultura. left the culture. Porque agora a tua cultura é minha cultura. Because now your culture is my O teu culture. Deus é o meu Deus. Your God is my O God. teu povo é meu Your povo. people are my A tua people. terra é minha Your terra. land is my land. Entenderam isso? Do you understand? Então quando Abraão saiu, When Abraham ele left, não deixou nada para trás. he didn't leave nothing Ele saiu behind. levando tudo que tinha. He took everything that he Versículo had. 4 Verse 4 diz isso. says, Até o versículo 6. verse 6, Ele não deixa nada para trás. he didn't leave nothing behind. Precisa ser uma obediência nos termos do Senhor. Veja o versículo 4. Look at verse 4. Partiu, pois, Abraão, agora leia comigo alto, como o Senhor lhe ordenara, nos termos do Senhor, In God terms, não nos termos do Abraão, not in Abraham's terms. como o Senhor ordenou. How God ordained. Às vezes nós estamos querendo possuir nossas promessas Maybe we want to have our nos promises nossos termos. in our own terms. Oh, que fantasia. That's a fantasy. Oh, que armadilha do diabo. That's a devil's trap. Ninguém pode possuir promessas nos seus próprios termos. Nobody can have promises in their own ways. Porque não foi você que fez a promessa. Because you are not the promise maker. Entenderam? You understand? Então agora veja, ele sai como o Senhor ordenou. He leaves like God Obediência. said. Obedience. Aí veja a segunda parte do versículo que diz: Second part of the e verse. Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Abraham was 75 years old Hello! when he left the city. Hello, você não é muito velho You are not too old para Deus cumprir as promessas for que tem God para to fulfill você. the promises that he has for you.
Eu sei, Deus está falando comigo. God is speaking to me. Às vezes eu já comecei a entrar na contagem regressiva. Maybe I'm in a countdown Às vezes eu fico sometimes. pensando, I'm like eu vou ter uma vida útil, vou andar pelas nações até os 70, 75. 70, 75. I was like, I'm going to go through the nations. Eu tenho 64. I'm 64. Então faça a conta, quanto tempo eu Do tenho. the math. How long do I have? Mas Deus está falando comigo. But God is Não speaking to me. interessa quantos anos eu tenho It doesn't matter how old I am para possuir minhas promessas. to have my O promises. que interessa What é eu matters ficar nos termos do for Senhor. me to be in God terms Nesse ano, this year, no mês de abril, in de- April, possivelmente antes, março, possibly before March. eu vou estar indo para o Oriente Médio. I'm going to go to the Middle East. Eu vou estar indo para a Índia. I'm going to India. E sabe, isso já está sentado no meu coração, porque Deus falou comigo. It's been in my heart because God spoke to me. Já tem gente preparando algumas campanhas lá na Índia. There are people getting Deixa eu everything contar ready para in vocês o que India. está acontecendo na Índia. Let me tell you what's Tem going on gente with se India. convertendo porque Jesus aparece para There are eles. people converting themselves because Jesus just shows up. Monte de pastores A bunch of pastors que Deus levanta, that God mas raises eles them não up. sabem nada. They don't know E aí o nothing. pastor Philip, And Pastor Philip da Índia, from India, teve aqui he was here alguns meses atrás. months ago. Ele disse, pastor, você tem que ir. And he said, Pastor, you have to E go. quando ele começou a falar, Deus começou a falar comigo. And when he spoke, God E eu falei, spoke to por que me. você acha que eu tenho que ir? Você está lá. I say, why do I have to go if you're there? E ele me disse, eu sou evangelista, mas você é mestre. And he said, I'm an evangelist, but you're a master. Você tem que ir lá para ensinar os pastores nossos. You have to go and teach our pastors there. Eu falei, eu vou. I said, I'm going. Qual é o melhor tempo? What's the best time? Falou, março. He said, March. Então pode marcar no seu calendário que eu estou lá. And he said, I told him, do it because I'll be Já there vou in March. começar a procurar minha passagem. I have to look for my E ele tickets. falou, você não pode ir só lá. And he said, you cannot only Eu falei, go to não. India. Para mim a Índia já é For suficiente. me, India was enough. Ele falou, não, tem Oriente Médio. He said, there's the Middle East. Eu tenho contato com pastores no Oriente Médio. I have contacts with pastors in the Que são Middle East. pastores de igrejas Pastors of churches que não são permitidas. that churches are not allowed. E esses pastores necessitam de treinamento. And these pastors need training. Necessitam de um mestre chegando They need para a ensinar. master to teach. O senhor tem que parar no Oriente Médio. You have to stop in the Middle Falei, East. concordo. I said, I Pode agree with marcar. you. Ele Schedule falou, it. eu tenho 5 amigos pastores. He said, I have 5 friends, E você vai ensinar nas igrejas deles. and you're going to teach in their churches. Promessas para mim, não interessa a idade. It don't matter how old I am. Não interessa. It doesn't matter. Então, é independente da idade. No matter what age you Tinha are. 75 anos. He was Saiu para uma 75. viagem terrível. He was in a terrible trip. Na obediência, versículo 5. Verse 5. Você tem que levar tudo que você tem. You have to take everything that you have. Abraão levou consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho do seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as almas que Deus lhe acrescera em Harã, e saíram a fim de irem para a terra de Canaã. E a terra de Canaã chegaram. Entenderam? You understand? Ele leva tudo. He took Você everything. não pode deixar coisas tuas para trás. You can't leave your things behind. Não pode. Deus quer que você saia e leve tudo. God wants you to take everything. A obediência não depende das condições do lugar para onde você vai. Obedience cannot deal with Porque quando the eles chegaram circumstances na of the terra de place that Canaã, veja o versículo 6. When they get to Canaan, look at verse 6. Passou Abraão pela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Agora presta atenção. Now pay attention. Deus diz, eu te dou essa terra. God said, I will give this Aí land você to vai you. para a terra. And then you go to the land. E você chega lá. And you get there. E não é que a terra está ocupada. And the land is occupied. E aí? Then what? Não interessa. It doesn't matter. Para Deus não faz diferença. There's no difference to A God. terra era dele. It was his Aquele land. pessoal não tinha posse da terra. The land that belonged to the people. A escritura estava selada no céu, no cartório do céu. The scripture was sealed in heaven. Não interessava quem tivesse ali. No matter who was at O the Abraão land, ia florescer naquela terra. Abraham would flourish in that land. Não interessava se tinha cananeu, tinha quem lá. No matter if the Canaanites or whoever was there. Quando você for entrar para possuir a tua promessa, lembre disso. When you go in to have your Não promise, interessa remember o que that. tem na frente. It doesn't matter who's in Não front of olhe. you. Deus me mandou aqui, mas agora olha o problema. Don't say God sent me here, but look at the problem. Olhe para Deus, Look for não para os God, problemas.
not the problems. Não interessa. It don't matter. Está entendendo isso? You understand? Olhe para Deus, Look to não God, para os problemas. not the problems. Vamos indo para o fim aqui, né? Let's go towards the end. Segundo ponto que eu quero falar com vocês The second topic I want to talk to you about, é que um novo nível, a new quando vamos level. num novo nível, isso requer edificar altares na terra. It requires you to have altars in the land. Agora vai lá no versículo 7. Go to verse 7. Veja aí. Apareceu, porém, o Senhor a Abraão. Por que está escrito apareceu, porém? Why does it say that the Lord appeared to Abraham? Presta atenção. Pay attention. Quando você lê a Bíblia, você tem que prestar atenção no que está lendo. When you read the Bible, you need to understand what Porque é you're nessas reading. coisas pequenas que Deus está falando. It's in the small details that God is speaking. Diz, apareceu, porém, o Senhor a Abraão. It says, then the Lord appeared Porque to a Abraham. última declaração Because the last é que tinha declaration cananeu na is terra. that there were Canaanites in the land. Então, apesar de cananeu, Even though there were Deus Canaanites, estava naquela terra. God was in the land. A última palavra não era cananeu na terra. He wasn't the last word A for última Canaanites. palavra é Deus apareceu para ele naquela terra. The last word is God appeared to them in the land. A última palavra é a presença de The Deus. last word is the presence of God. Não é a presença de problemas. It's not the presence of problems. Meu Deus. Depois eu vou procurar uma pessoa pessoalmente para conversar. After Mas I'm Deus going to está look dizendo for para você. I'm going to look for somebody in Se o person to Espírito talk. Santo falar com você, If the Holy Spirit eu não talks to preciso you, conversar. I don't need to talk to you. Mas Deus está dizendo que você tem que parar God com a is saying confusão you have to na stop qual with você está all the vivendo. mess that you're going through. Confusão. Just a Confusão confusion. mental, incerteza. You're not sure of things. Não interessa o que tem na terra. It don't matter what's in the Interessa land. que Deus está nessa It terra. matters that God is in the land. Você tem que sair da confusão. You need to live this mess. Não interessa It don't matter. o tipo de confusão que tem aonde você chegou, The type of mess aonde você that's está. going on wherever you are. Interessa que Deus está ali naquele It lugar. matters that God is there. Agora, me diga uma coisa, o que você precisa mais What do else que do you isso? need No tempo de Deus. in God's time? Quando você realmente precisar da terra, When you really need the land, Deus vai expulsar os que estão na tua terra. God will cast out Não everybody vai that's in fazer your isso land. antes. He's not going to do that before, Mas vai fazer no tempo dele, but He will do it in His time, quando você precisar. whenever you need Him. Às vezes a gente quer coisas que estão lá frente, que não é para agora. Sometimes we want things that are up Lembra? ahead, not now. Bênçãos imediatas, bênçãos a longo prazo. Immediate blessings can be cursed at like Então, long terms. uma coisa que você tem que fazer quando você entra nessa terra, One thing that you have to do é o when you Senhor get vai into this aparecer land, para você. God will appear to E você you, tem que consagrar ao Senhor aquela and you terra. have to consecrate the land to the Lord. Porque Deus aparece para Abraão e diz: Because God shows Himself aonde to Abraham você and pôr a said, planta dos teus pés, where you put the plant of eu your te foot, dou. I will give it to Você you. tem que pisar, You need to step, possuir but like have it pela fé by faith, a terra. the land. Então Deus aparece para Abraão God shows Himself to Abraham, e ele diz: and He says, a tua semente darei essa terra. your seed I will give E to aí this sabe o land. que o Abraão faz? And you know Ele what falou: he então did? é minha mesmo, é? He said, it's mine. Vou fazer um altar nesse lugar. I'm going to build an altar in this Você tem que place. construir altares sobre a tua You promessa. have to build altars upon your promise. São os altares que você constrói The sobre altars a that palavra you de build Deus, upon the word of the Lord, sobre a tua promessa, upon your promise, que garante o cumprimento da that tua will promessa. guarantee the fulfillment Os of the altares promise. The altars é o teu mover pela fé. is your movement by faith. Deu para entender isso? Do you understand this? Muitas vezes Deus nos dá algo e a gente diz: A lot legal. of times Deus me God deu. gives us something and we say, Não okay, constrói um cool. altar. You don't build anything. Não consagra o Senhor. You don't consecrate it to the Não toma Lord. uma atitude. You don't have an attitude. E a coisa você vai. And then things just go. Não honramos a promessa. We don't honor the promise. Tremendo isso, hein? It's tremendous. Versículo 8. Verse 8, Edificaram um altar ao Senhor they build an altar to the sobre Lord. o que Ele nos deu. Veja aí. E ele passa dali e ele vai para o monte a oriente de Betel. E ele arma suas tendas. Ele vai andando e fica Betel ao ocidente. E ele vai e oriente está Ai, uma cidadezinha que depois tem problema. Quando Josué foi conquistar. Também ali, o que ele faz?
edificou um altar Then he built an altar. e invocou o nome do Senhor. He called the name of the Lord. Eu posso dizer para você que invocação que Abraão fez. I can tell Sabia? you what Porque eu sei Abraham qual said. foi. I know what it was. Senhor, aqui está o teu altar. Say, Lord, here's your Senhor, eu altar. invoco o teu nome sobre essa I terra. call your name upon this Essa land. terra é tua. This is your land. Não pertence a It cananeu. doesn't belong to Não pertence a Canaanites. ninguém. It doesn't belong to E nobody Senhor, eu else. invoco o teu nome. I call upon your name. Porque o Senhor me deu essa terra. Because you gave me this Em land. teu nome, In your eu name, possuo essa terra. I have this land. Tremendo. Você tem que invocar o nome do Senhor sobre as suas promessas. You need to call Se God's name for você your ficar promise. confuso, ai, eu já não sei, ai, eu não sei se é, eu não sei se o meu lugar é aqui. Imagine o Abraão entrando na terra e Imagine pensando, Abraham getting into the land. não sei se o meu lugar é aqui. Maybe he thought his place wasn't there. Ai, eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui. I don't know if I have to do something here. Imagine Imagine o tamanho da confusão mental que o Abraão ia entrar. his mindset that he would get into. Ele não ia conquistar nada. He would not conquer anything. Ufa! Veja só, versículo 9. Verse 9. Olha só que coisa tremenda. Depois disto continuou Abraão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Sabe o que quer dizer isso? You know what that means, going to the south? Edificar um altar ao Senhor. É conhecer a bênção que te foi dado. Knowing the blessing that was given to Você you. conhece a bênção que Deus te deu? Do you know the blessing that God gave you? A gente que tem dons aqui no nosso meio, There are people que here that se have não gifts se cuidar, that if you don't take care of vai that, acontecer o que já aconteceu com muita gente if you don't watch out, things will happen to you like it que happened to a nunca lot of nem people descobri qual era o dom que descobriu. that have never figured out what E the aí gift morreu. was. And then they died. E o dom que Deus tinha dado And the foi para o gift, cemitério. that God gave went Não to the serviu grave. para nada. There wasn't for nothing. Não possuiu promessa. You didn't get the promise. Não pegou o que Deus You queria. didn't catch what Não God wanted exaltou to o nome get. do Senhor. You didn't exalt Não the name of the edificou Lord. altares You sobre didn't lugares build the que o Senhor estava altar dando. upon the place that God was giving you. André, faz um altar sobre a sua companhia, viu? André da Laís. Make an altar upon your company. Faz um altar. Make an Se você altar. fizer um altar, If you do an altar, não tem cananeu, não tem faith, não tem whatever. there's não tem. nothing that will stop. Quando você constrói um altar, Never você build an estabelece altar. o senhorio. You will Então ele establish the foi Lord. construindo altares. E finalmente a última coisa que eu quero compartilhar com vocês, And the final thing I que want to Deus share falou with comigo, you, that Deus God falou, spoke to me. se você pensar como é que Deus falou comigo esse texto, Do you know how God spoke to me? eu resolvi rever uns amigos do tempo que eu era presbiteriano, e fui numa igreja presbiteriana. I went to a E Presbyterian tinha church, um camaradinha lá pregando, um pastor pregando. and the pastor was Quando ele preaching. começou a pregar, eu segui o texto e Deus foi falando comigo. When he started to preach, I followed the text, and God was speaking to me. Eu não estou pregando o sermão dele, estou pregando o meu. I'm not preaching Mas his sermon, I'm enquanto eu preaching estava mine. lá dentro daquela igreja, But when I was in ouvindo that church, alguém pregar no mesmo texto, Deus estava me dando isso que eu estou pregando para vocês. I saw God preaching, somebody preaching the same text, Ele não and pregou God nada gave me the disso, word. He pregou didn't outras preach coisas. this, he preached something else. Sabe, Deus quer te dar coisas. God Não wants- interessa onde você God está, wants to onde give você you vai. things. Deus, onde você está, Ele está. No matter where you E a are, terceira where e you go, última coisa. third and last, Um novo nível requer permanecer na promessa. a new level requires Sabe staying por in the que faith. muitas vezes nós não temos nada You know why we don't have anything da sometimes? promessa que Deus nos deu? From the promise that God gave us? Não é que Deus retirou a It's promessa. not like God took the A promise out. promessa permanece lá. The promise is there. Nós saímos da promessa. We leave the promise. Esse é o problema. That's the problem. Nós deixamos a promessa. We leave the promise. Esse é o problema. That's the problem. Versículo 10. Verse 10. Nós temos que permanecer na promessa. Veja. Ora, havia fome naquela terra. Abraão, pois, desceu para onde? To Egypt. Tinha promessa? No Egito? Was there promise in Egypt? Nenhuma No promessinha. promise Só in tinha Egypt. problemas no Egito. Só tinha desgraça para ele no Egito. There's only Ele disgrace in sai da Egypt. promessa. He leaves the promise. Deixa eu dizer para você, irmãos. Let me tell you, Quando há uma promessa, when there's a promise, existe provisão. there's provision. Deus não faz uma promessa e deixa por tua conta. God doesn't make you a promise and Porque just leave you jamais você alone. vai conseguir cumprir a promessa por You're você never going to mesmo. accomplish by yourself. Toda promessa que Deus fez, Every single promise a that God provisão made, the provision, dentro dela para there's você. provision in the promise. Então Abraão jamais tinha que sair da terra. Abraham should never leave Mas the ele land. desce para o Egito But he went down to porque tinha Egypt fome. because he was Você hungry. acha que Deus não era capaz de sustentar o Abraão lá? Wasn't God O gado capable dele? of sustaining him and his herd? Tudo.
Deus era everything. capaz de... Ele não precisava sair da terra. He Para que didn't have to mudar da leave the terra? land. Para Why? que abandonar o lugar da promessa? Why leave the promise? Deus está falando com alguns aqui. God is speaking to someone here. Tenha cuidado para não Be abandonar sua careful promessa. so you won't leave the Porque promise. se você sair da promessa, você sai da bênção. Because if you leave the promise, you're going to leave the blessing. Você sai de tudo que Deus tem para te abençoar e vai tudo onde tem maldição. You're going to leave everything that God has for you and go to curse. Lembra da história dos dois montes? Remember the two mountains? Ebal e Gerazim? Ebal and Bênção e Jezreel. maldição sobre o Blessings povo. and curse upon Você the escolhe o people. que você quer. You choose. Saiu da promessa, Leave the promise. está fazendo uma escolha. You're making a choice. Fazendo a escolha da maldição. You're choosing curse. Então veja, See, havia fome. there Por was causa da famine fome, because of o famine. Abraão desceu para o Egito Abraham went para to Egypt peregrinar ali, to dwell there porquanto era grande a fome na terra. because the great was severe famine in the Sabe o land. que é que o Abraão está pensando em outras palavras? You know what Abraham was thinking in other words? Essa fome era maior que o Deus dele. The famine is greater Ele than não his está God. dizendo isso, He's not saying mas that, na mente dele. but in his mind. Por que ele sai do lugar que Deus pôs ele? Why is he leaving the E promise para outro lugar. and going to another Porque ele place? estava pensando que Deus não era capaz de sustentar ele Because ali. he thought that God wasn't capable of sustaining him right there. Ele saiu. That's why he left. Deixa eu dizer para você, Deus é Let me capaz de tell you, sustentar você God will na sustain you promessa que ele pôs para in the você. promise that he Na put you promessa da upon, provisão. in the Você não provision. precisa sair. You don't need to leave. Então ele vai para lá. He goes there. Agora sabe de uma coisa? You know something? Aí vem a história The story dos comes problemas dele. of his problems Porque ele era casado com uma mulher because lindíssima. he was married to a beautiful woman. E ele pensou, estou indo para esse pessoal. And he said, I'm going to those Aqui people. no Egito tem um faraó. There's a Pharaoh in E esse Egypt, faraó aí, ele tem um harém. and he has a bunch of, Muitas lot mulheres. of women. Porque isso era o costume da terra. That was the custom of the land. Não era costume do Abraão. It wasn't his Ele custom. está entrando em outro lugar. He's going to Ele another está pondo o culture. pé dele numa He's armadilha. stepping in a trap. E aí então ele chega no Egito. He gets to Egypt, E de repente a mente deles se abre. and then his mind opened up. E o medo And entra no the coração dele. fear went inside his E ele heart. diz, uau, He said, eu sou casado com essa wow, mulheraça. I'm married to this amazing Linda. woman, beautiful woman. Vão me matar por causa They're dela. going to kill me because of her. Então ele chega para ele. So he O gets there to him. medo entra. The fear comes Quando inside. você sai do teu lugar da promessa, o medo entra. When you leave the promise, the fear goes into O you. medo entra. Fear will come into you. E aí então ele diz para a mulher dele, And he tells his wife, diga para todo mundo tell everyone que você é minha irmã. that you're my sister. Aí eles vão me tratar bem. Then they're going to treat me Ô, well. cunhadão. He said, hey, brother-in-law, Eles não vão me tratar mal. they're not going to treat me Não vão bad. querer me matar. They're not going to want to kill me. Mas ele não pensou do outro lado da questão. But he didn't think about the other side of Se the ele é o question. brother-in-law, If he's the então alguém brother-in-law, poderia casar com a mulher. somebody could marry his wife. E sabe, na verdade não era totalmente mentira. It wasn't a total lie. Porque a Sara era meia irmã do Abraão. Because se você lê na Sarah Bíblia. was his half-sister. Mas uma meia verdade But a half-truth, é uma mentira completa. it's a complete lie. Diga comigo. Repeat with me. Meia verdade A half-truth, é uma mentira it's completa. a complete lie. Então ele diz, é minha irmã. He said, it's my sister. E aí o pessoal do faraó disse, And then the people said, olha, você nem sabe quem acabou de chegar na you don't terra. even know who just came to the land. Chegou aqui o irmão com a sua irmã, a mulher mais bonita que a gente já Brother viu. with his sister, the most beautiful woman Está we've escrito aí no seen. texto. That's what it says in the text. E acontecerá que quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão a mim, mas a ti guardarão com vida. Veja aí o próximo. Verse E disse, 13. peço-te que diga que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Olha o covardão, That's a medroso. coward act. He was afraid. E que viva a minha alma em atenção a ti. Sabe o que ele está fazendo aí? You know what he's Ele doing está there? mudando as coisas. He's changing O things. cabeça, a proteção The protection, the para sua head. esposa era ele. He was the head of Agora his ele está wife. switching the place. Now ele está trocando de lugar. Ele está querendo que a mulher seja a proteção He dele. wants his woman to be his protection. Very good. Ele está querendo que a mulher dele seja a proteção. He wants his woman to be his protection. Ele mudou as coisas de He Deus. changed God's Segundo things. Deus, ele era o cabeça. Like God, he was the head. O covardão está fazendo a sua mulher assumir o papel de cabeça. The coward is making his woman to have a position of atenção, being the irmãos. head. Pay attention. Presta atenção. Todas as vezes que você fizer coisas que a sua mulher tenha que assumir como cabeça, você é um covardão. Every time that you make your Igualzinho wife o do pai Abraão. things that you need to do, you are just a coward.
I said it. Eu disse. I said it. Foi isso que Abraão fez. That's what Abraham E aí did. o que acontece? What happens? Veja lá. Veja ali o que acontece. So Viram look os at what egípcios que a mulher de Abraão era muito formosa. E até os principais de Faraó a viram e gabaram dela na presença do Faraó. E ela foi levada, e a mulher foi levada And the para a casa woman do was taken Faraó. to Pharaoh's house. Sabe para onde que ela foi You levada? know where she went to? Para o harém do Faraó. To just be another woman of Pharaoh. Sabe o que o Abraão está fazendo agora? You know what Abraham is doing now? Destruindo a sua promessa. Destroying his promise. Se não for a misericórdia de Deus, If it's not God's mercy, ele está saindo he's de leaving tudo que Deus tinha para ele. everything that God had for Porque agora him. imagine, Now a imagine. Sara era para ter um filho de Abraão que iam ser uma grande nação. Sarah was supposed to have a son of Abraham. Agora ela está ali, pode ser que ela tenha um filho do Now Faraó. maybe she would have a son with Pharaoh. Já pensou isso? You ever imagined that? Que coisa terrível. What a terrible E não thing. só isso. Not only Sabe o that. que era o harém naquele tempo? You know what the bunch of women was Era at uma that time? promiscuidade do Faraó. It was for him to enjoy himself over there. Ele não estava nem aí com as mulheres. He didn't care about any Era of só those satisfação ladies. sexual. It was sexual As mulheres satisfaction. do harém eram objeto They were- sexual. The women were like sexual objects to Pharaoh. Nada mais do que isso. Nothing more than E é that. isso que o Abraão está fazendo com a mulher And dele. that's what Abraham is doing to his own wife. E aí sabe o quê? And you know what? Leia o texto aí. Read the text. E ele tratou bem Abraão por causa dela, And o he Faraó. treated Abraham good because of her. E ele veio a ter o quê? Ovelhas. Agora pensa nisso. Da onde vieram essas ovelhas? Where did Da the mão sheep de come Deus from? ou da mão do inimigo? From the Não é à enemy's toa que hand. depois os descendentes deles ficaram escravos desse cara. His descendants were slaves from Pharaoh Porque ele abriu uma porta. because he opened the door. A descendência poderia ter nascido na terra de Canaã. Their descendants could Nunca have born in teria que Canaan. ter ido para o Egito. They should have never went to Egypt. Mas sabe por que a Bíblia diz que eles foram para o Egito? You know why the Bible Porque says Deus they went to queria Egypt? executar juízo sobre os egípcios. Because God wanted to put justice in the Egyptians. Tudo por causa do Abraão. Everything because of Abraham. Então ele ganhou ovelhas. Não vieram da bênção do Senhor. The sheep didn't come from God. Vieram do inimigo. Came from the enemy. Ele ganhou bois e jumentos. He had Não vieram de Deus herds para and ele. oxen. Didn't come from the Lord. Pergunta. Question. Da onde está vindo as coisas que está chegando na sua mão? Where are the things coming from that Vem you da have? promessa? Is it coming from the promise? Porque você está fiel. Because you're Você está faithful? no lugar que Deus te pôs. You're in the right Você está place? fazendo o que Deus quer que You você are faça. doing what God wants you to Você do? está em obediência ao que Deus quer You are que in você faça. obedience with God? Ou vem de outra fonte? Or is it coming from another fountain? Jumentos, servos e servas. Donkeys, male and female. Jumentas e camelos. Male and female, donkeys and oxen. Abraão entende isso mais tarde. Abraham understood that Quando later. ele volta para a terra, When he went back to the tem land, uma guerra there's a war. e pega um cativo o sobrinho dele, o Ló. And they take Lot into E captivity. ele vai com o pessoal da casa dele, 380 homens, And 380 men contra 5 exércitos. against 5 armies. Ele entendeu a lição. He understood the lesson. E ele toma tudo. And he takes Ele everything. tinha que viver pela fé, ele entendeu isso. And he understood that he needed to E aí live by quando ele vai faith. voltando, When he goes back, o rei de Sodoma a king of disse Sodom para ele, me dá o povo said, give me the people e fique com tudo o resto. and keep everything else. Sabe o que o Abraão disse? You know what Abraham said? Eu não quero nenhuma correia da tua sandália, I don't even want a strap of your sandal, para que você não diga que eu enriqueci Abraão. so you won't say that I enriched Abraham. Quem está enriquecendo Abraão aí? Who is making Abraham rich? Faraó, Pharaoh, não Deus. not God. Sabe por que ele disse isso bem depois? You know why he said that Porque right ele aprendeu a later? lição. Because he learned the lesson. Eu penso que quando ele voltou, com think todas essas coisas, ele olhava e disse, ai, 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 That when he went esse back, foi he o used to preço look da and say, venda da minha esposa. That's the price I needed to pay for selling my wife. Não era uma boa memória. It wasn't a good memory. E sabe o que mais? You know what else? Vamos aí para frente, vai para frente um pouquinho, estamos Go terminando. forward.
Abre porta para o inimigo, You open a door to the enemy. acumula coisas que não são resultado de bênção de Deus, Things happen that are not result of the blessing. atrai vergonha e maldição para si mesmo. Escuta. You attract shame and curse Então- for yourself. Um atrás, por favor. Volta um. Porém, o Senhor... O que está escrito aí mesmo? Plagued Feriu The o Lord Senhor o plagued faraó e a sua casa Pharaoh and his com house grandes pragas with great plagues por causa de Sarai, mulher do because Abrão. of Sarai. Deus não vai permitir God will que os not propósitos allow dele for his sejam purpose manchados. to be stained. E aí ele feriu And he hurt e falou para o faraó: and he told estou te Pharaoh, ferindo por causa dessa mulher. I'm hurting you because of this woman. Ela é casada She's married com Abraão. with Abraham. Agora veio para o próximo. Now go to the next one. Aí vai o faraó, And Pharaoh um called incrédulo somebody who que não didn't believe, conhecia Deus, they didn't know God. e chega para ele e diz: And he gets to him and says, veja o que diz aí. Que é isto que fizeste? what have you done to me? Por que não me dissestes que ela era a tua Why didn't you mulher? tell me she was your wife? Sabe o que ele está fazendo? You know what he's doing? Envergonhando Abraão. He's making Abraham feel shameful. Como você pode ser um mentiroso, Abraão? How can you be a liar? Por que você não me disse a verdade? Why didn't you tell me the truth? Veja a posição que você me colocou. Look at the position you put myself into. Porque você disse é minha irmã. You told De me maneira that's que eu a tomei por minha mulher. my sister, so I got her as a Que eu achei que era woman. tua irmã. I thought it was your sister. Agora, pois, Now, toma aqui a sua mulher. here's your woman vai. and leave. Agora veja o versículo próximo. Look at the next verse. E Faraó deu ordem So Pharaoh commended aos seus guardas his men a respeito dele, concerning him. os quais o despediram And they a ele, sent him away a sua mulher with his wife e a tudo que tinha. and all that he had. Agora, o que é que ele tinha? What did he have? Ovelhas que vieram do faraó, Sheep, jumentas que vieram do faraó, donkeys, que mais? Está escrito lá uma Camels. lista. Camelos, servants, servas. servants. Sabe quem saiu junto nessa levada? You know who went with him? Agar, a Hagar, serva egípcia, the Egyptian, saiu aí junto. went with them. Quando você sai da palavra do Senhor When you leave the e word of the você Lord entra num lugar que você não devia estar, and you get into a place that you alguma shouldn't be, coisa maligna fica plantada something evil stays with you, com você. planted. E quando você volta, ainda que volte, And when you go você já back, não está voltando mais puro como você estava quando saiu. you're pra not going obedecer. back clean like you came. Vocês sabem o que aconteceu depois, né? You know what happened later? Depois, Later, a Sara pensou, meu marido me vendeu, Sarah said, "Oh, my Tudo bem, ele não- husband sold me. talvez não seja muito importante para ele, vamos Maybe fazer I'm o not as seguinte, important to him. eu vou dar meu marido agora para a egípcia, I'm gonna give my husband to the Egyptian que ele ganhou por ter me vendido. that he got because he sold me, E ela vai ter um filho, and she's gonna have e o a filho dela vai kid, ser meu, porque ela é minha escrava. and it's gonna be my son because she's my slave." E veja a confusão que nós And vivemos look at the hoje, mess that we live today because só of por that. causa disso. Only because of that. Então, se você sai da promessa do Senhor, If you você leave está the promise, contaminando a promessa do Senhor. you are containing the promise of God. Você está deixando o inimigo pôr coisas lá. You are allowing the enemy to put things there. Você está abrindo portas. You are opening doors, E o inimigo vai cobrar isso and the depois. enemy will come to you later. Sabe, seus filhos depois foram escravizados por esse faraó aí. His children were Não esse, mas a linhagem enslaved desse faraó. because of the Pharaoh. Not that Pharaoh, but the lineage of Pharaohs. Por quase 400 anos. For almost 400 Tiveram que years. construir as pirâmides, as cidades do faraó. They had to have the Os pyramids of filhos Pharaoh. deles morreram Their children died, até que nasceu Moisés para libertar. and then Moses was born, delivered them from Pharaoh. Você acha que aquele tempo de escravidão estava no coração de Deus? You think that time of slavery was in God's heart? Talvez você seja bobo, Maybe you're just boba. Você esteja dumb. pensando, né, é que Deus queria que fosse assim. Desde quando Deus vai fazer um negócio assim? God would have never done something like that. Você acha que isso está no caráter de Deus? Do you think this is in God's character? Nunca. Never. Levar o seu povo para ser escravo, para os filhos serem mortos. To take his people to be enslaved and their children to die Isso foi porque o Abraão abriu uma porta. is because Abraham opened a door. Não tinha no programa de Deus It isso. was not in God's Israel program era to para do ter that. sido multiplicado na terra. Israel was supposed to multiply in the land.
Deus sabia que o Abraão ia fazer isso, God knew that Abraham would do that. mas ele não tinha determinado que fosse assim. But he didn't determine for it Uma to be that coisa é a way. onisciência de Deus. One thing is God being Outra omniscient. coisa é a vontade soberana de Deus Another determinando. thing is his will upon the situation. Outra coisa é Deus determinando. Then is Ele não tinha God determinado. determined. God didn't determine. Então quero concluir com isso. I want to finish with Talvez this. você esteja num ponto da sua vida agora, Maybe you are in a point que in tem your tanta life. coisa na sua vida There's so many things que in está your life acontecendo, that's mas que happening Deus now. não determinou. But God didn't Está determine to be acontecendo that porque way. você não se It's posiciona. happening because you're not in a Está acontecendo position. porque você não It's ama happening a because promessa. you don't love the Você promise. não honra a promessa. You don't honor the promise. Está acontecendo It's porque happening você não honra o Deus da because you promessa. don't honor God. Quem fez a promessa? Você não é Who fiel. does the promises, God? You're not faithful. Você fica brincando com o inimigo. You keep playing with the enemy. Você não pode fazer como Abraão. You can't do like Ou Abraham você did. crê ou não crê. You either believe or you don't believe. Você não precisa isso na sua bagagem. You don't need this in your Abraão baggage. não precisava isso. Abraham didn't need that. Ele podia ter confiado em Deus, a história seria outra. He could have trusted God and the story would be Se different. ele tem confiado em Deus, a história seria outra. If he would have trusted God, the story would be a different Não story. teria essa briga entre os judeus e os árabes hoje. There wouldn't be this fight between the Jews and Arabs that we have today. Entenderam isso? Eu quero terminar dizendo: I want to tell you to finish. a mudança de nível The changing of é uma level resposta is an answer que damos à proposta de Deus that we give to the e nos abençoar. proposal of God to bless us. Nós não mudamos de nível por merecimento. We don't change Não levels mudamos de nível porque somos bons. because we're good. Or Veja o because we Abraão deserve mudando it. de nível. Look at Abraham switching his level. Mas é resultado de a gente se amoldar ao que Deus tem pra gente. But it's a result for us to understand what God has for us. E todas as vezes que a gente sai do que Deus tem, a gente compromete. Every time that we leave what God has E for abre us, porta. we open doors Para nós for e para ourselves nossa geração. and for our generation, Como Abraão fez. like Abraham.